PHN de todo o Brasil, está começando mais um programa que leva a nós a vontade, o desejo de parar de pecar. Toda terça-feira, e já há 17 anos, você tem um encontro marcado conosco aqui na Canção Nova, toda terça, agora às 10h30. E eu não estou sozinho não, além dessa banda legal demais, está comigo ele, Tiba Way. E aí, Tiba, o que nós temos hoje? Olha, hoje tá demais. O testemunho é do Cláudio Lima. Ele passou por poucas e boas, viu? E a polícia foi atrás dele dentro de uma clínica de recuperação, prendê-lo por algo que ele não cometeu. Que isso? Pois é, ele foi pagar um crime que ele não cometeu, mas Deus se utiliza de tudo. E aí vem a virada da história. Dentro da cadeia, com a pastoral carcerária, ali a história muda e a gente vai saber tudo daqui a pouco no PHN. Imperdível. Começa agora, pra mim, pro Tiba, pra banda e pra você, mais um programa PHN. Vem! Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Vem, amigo, então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Dar sequência ao que Deus faz, isso pode lhe trazer a paz. Cansar, cair, mas levantar, seguir sem medo de fracassar. Eu sei que não há o caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. E o tempo me ensina a esperar. Só Deus sabe onde vamos chegar. Vem comigo! Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Canta mais uma vez esse refrão, porque todos os amigos agora são convidados a entrarem conosco nessa 1h30 de testemunho que vai levantar muita gente. Vem, 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 então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração PHN. Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte desta geração. Segue seu coração, vem fazer parte, vem fazer parte, vem, cabe você também aqui com a gente, vem fazer parte desta geração. É isso aí, tá começando, já começou, é PHN na cabeça e no coração, valeu? O nosso convidado de hoje, ele é um ex-presidiário, inclusive ele foi preso injustamente. Claro que ele cometeu alguns delitos, claro que ele não é um santinho, claro que também ele errou, mas pelo crime que ele foi acusado e preso, ele estava inocente. E foi pego no melhor momento, quando ele estava fazendo a sua recuperação. Mas mesmo diante de todas essas situações, Deus o resgatou, e hoje ele faz um trabalho maravilhoso. Eu quero chamar para cá, e o groove tem que estar pronto aí, bacaninha, porque ele também estará conosco na Pastoral da Sobriedade desse final de semana. Vem para cá, o ex-presidiário de Catanduva, São Paulo, hoje é cantor católico sertanejo, segura, peão, casado com a Silvana, pai da Heloísa, filha de 8 aninhos. Vem pra cá, meu querido amigo Cláudio Lima. Vem pra cá, meu irmão. Que beleza, vamos contar a sua história. Gostei de chapéu, irmão. Oh, bacana aí, nossa, aqui, ó. Cláudio, seja bem-vindo, Cláudio. Cláudio, como eu falei Cláudio, você entendeu, Cláudio? Não, claro, entendi. Eu falei Cláudio, você entendeu, Cláudio? Cláudio,
Isso é nome de artista. Boa noite, Dunga. Boa noite Boa a todos. noite. Seja bem-vindo. Gostei do chapéu. Amigos CN, a gente diz assim, né? Toda a galera, minha família. É uma alegria para mim estar aí. Que bacana. Para mim é uma satisfação imensa, dentro dessa semana tão importante para nós aqui, onde nós teremos o acampamento da sobriedade, receber um testemunho como o seu, né? Que vai ajudar com certeza muita gente, muitos pais, né? Que hoje vivem o drama, né? Das drogas na família. Todos nós somos vítimas. Quem usa é vítima, quem faz o tráfico é vítima, o pai e a mãe é vítima. Na verdade, todo mundo é vítima. O único culpado nessa história é o mal com L, o maligno. E nós todos precisamos ser resgatados. Relacionamento, pais e filhos, o entendimento da juventude que o melhor da vida é viver. Não é curtir adoidado, não. É viver. Preparar bem o futuro. Se tornar um adulto legal, bacana, produtivo. Fazer a diferença na sociedade. E muitas vezes a droga, ela entra e ela poda, né? Ela cepa, né? Essa história é maravilhosa. Vamos começar a contar a sua. Ô Glaucio, por que você entrou na droga? Como é que foi? O que te levou? Qual era a situação da tua casa que te empurrou para a droga? Como é que foi isso? Que responsabilidade, né, Dom? Como você disse. O que me levou para a droga foi a ausência de Deus na família. Consequentemente, o que nós, né, tínhamos nos momentos de reunião de família, regado a álcool, regado a bebida, né? E eu sempre digo, desde pequeno, eu me lembro que eu ouvia dizer dessa maneira: dá um golinho para o menino, senão ele vai ficar com vontade, né? Molha a chupeta dele aí na cerveja ou em qualquer uma outra bebida. Na espuminha, né? Isso, só para ele não ficar com vontade. E aí foi o princípio de tudo, creio eu, né? Que despertou esse mal, como você disse, que acabou me levando aí, né? Mas seus pais, ou seu pai, ou sua mãe, eles eram assim, de beber mesmo? Ou como é que era? Já eram alcoólatras ou era o hábito de ter bebida alcoólica em casa? Como é que era isso? Se tornaram alcoólatras, né? Porque esse hábito foi, cada dia que passava, aumentando. Então, meu pai é um ex-dependente do álcool, hoje, com a graça de Deus também, né? Uma caminhada na igreja. Minha mãe foi a precursora de tudo isso, né? Quando nós ainda morávamos no sítio, não tínhamos a oportunidade de ali ouvir, talvez, de perto a palavra de Deus ou ter uma experiência com Deus, mas nos mudando para a cidade, minha mãe teve a graça de conhecer um grupo de oração, né? E aí a graça começou a acontecer. Foi dessa maneira. Ou seja, o álcool começou a sair e a graça começou a entrar. E a graça chegou. Porém, uma vez que a gente inicia numa caminhada de álcool, a droga passa a ser quase que inevitável, né? Porque uma vez bêbado, eu quero experimentar outras coisas. Uma vez drogado com a maconha, eu quero experimentar também outras coisas. Quer dizer, a coisa não para. Muita gente diz que consegue controlar, mas na verdade não consegue. Como é que é a droga mais pesada? A droga ilícita. Porque álcool também é droga, e é droga pesada, mas é legalizada. Mas como é que a droga ilícita entrou na tua vida? Como eu te disse, minha mãe começou a conhecer a graça de Deus, mas nesse período eu já era um dependente do álcool. E na cidade, tudo novo, né? Tudo inédito para mim. Eu comecei na experiência de jovem ali, 12, 13 anos, na escola. Curiosidade me levou a buscar a cocaína nos finais de semana, né? Cocaína direta? Direta. Nem passou pela maconha? Não fui usuário de maconha. Já fui direto para cocaína. Era legal, né? Era a parada do momento, como a gente ouvia dizer. E isso me levou à curiosidade. Eu busquei com as minhas próprias mãos e finais de semana, esporadicamente, e a coisa começou a se complicar, ao ponto de deixar a escola, né? Aí a coisa vai complicando como... Ou seja, ela começou complicada, né? Porque normalmente as pessoas fazem um caminho, álcool para maconha, da maconha para cocaína para o crack, e existe todo um contexto que faz isso acontecer, mas você foi direto para a cocaína. Quer dizer,
com facilidade, ou seja, você procurou alguém. Como é que é isso? Como é que você fez? Eu pergunto isso porque tem muito pai e muita mãe vendo o programa e que às vezes, claro, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, todo mundo ocupado, pensando coisa boa, buscando coisa boa, e muitas vezes não sabe o que o filho está passando. Sua mãe nem desconfiava que você estava procurando cocaína. Então, como é que isso acontecia? Você procurou isso na escola? Era fácil? Aos finais de semana, na noite, na balada, como a gente diz assim, o acesso, né? O acesso ao bem e ao mal está aí. Escolhe, pois o bem, né? Lembra uma frase muito conhecida da nossa igreja. E eu optei em buscar, curiosidade mesmo, via a galera usando, fazendo uso. E isso me levou, né, por causa do álcool, né? Alcoolizado, o que vinha era lucro. Então, eu queria algo mais forte. Queria algo para deixar-me numa condição como via os outros. Mas não foi através de ninguém. Eu mesmo procurei. Você procurou mesmo. Procurei. Você quis saber onde tinha, quem vendia. E fui atrás. E fui buscar, e isso foi cada vez mais me envolvendo, né? Até por causa da noite, a música, o violão, as baladas que naqueles anos eu vivia. Ano 2000, final dos anos 90, 18, 19 anos. Quando lá no seu testemunho diz, entra a palavra crimes, né? Que tipo de crimes foram esses que você se envolveu? Inclusive você ficou um bom tempo preso, né? E a gente vai chegar nesse ponto da sua prisão. Mas quando diz lá crimes, você se envolveu com crimes. Que tipo de crimes, né, a cocaína te levou a cometer? Por que o crime? O uso, né, começou a se tornar frequente. E a condição de adquirir essa substância eu não tinha. Aí começou os pequenos furtos, né? Os pequenos, né, delitos, como a gente diz. E aos poucos isso foi se agravando, porque o uso ele é cada vez mais gradativo. E a pessoa chega um momento que ela não tem mais controle sobre o vício. Não tem de onde tirar o dinheiro para adquirir, para sustentar, precisa roubar. Precisa furtar, precisa roubar, precisa buscar algo para sustentar o vício. E encontra, geralmente, de que maneira? Ilícita, né? Busca de uma maneira que acaba trazendo uma outra consequência. Ô Tiba, a gente vê muita coisa por aí, né? A gente vê que uma coisa puxa a outra. O mal puxa o mal. Assim como o bem atrai o bem, mal puxa mal. Né? Mal atrai mal. Como é que você explica isso, Tiba? Que onda é essa que não acaba? Cada vez a gente vai vendo mais gente mais cedo se envolvendo com droga, mais cedo se envolvendo com crime, e mais cedo a coisa vai ficando grave. A palavra fala, né, que não acumuleis pecados em cima de pecados. Deus é muito sábio porque Ele nos fez, Ele nos conhece e sabe dessa nossa tendência, né? Da mesma forma que quem faz o bem se sente motivado a fazer cada vez mais o bem, é assim, ou não é verdade? Quando você faz o que é certo, o bem contagia, né? Contagia, te dá uma vontade, nossa, eu quero entrar nessa. Quando a gente faz o mal, parece que, eu já entrei nessa, parece que, o que é uma coisinha para quem já fez um coisão? O que é um soco para quem está levando tanto tapa? Né? É verdade. Então, parece que vai se envolvendo cada vez mais. E outra, Dunga, a gente não pode esquecer a batalha espiritual, a gente fica cego, o mal não cega. A gente não percebe o mal que a gente está entrando, as pessoas que estão nos ferindo, que estão ao nosso redor, e a gente vai entrando. Por quê? Tentamos preencher um vazio com vazio. Acima daquele vazio, eu quero preencher outro vazio. E aí começa a usar da maconha no geral, né? Da maconha para cocaína, para o crack, e assim vai. Agora, a pessoa não para. Esse lance de vazio é interessante. O que você considera, Cláudio, nessa época, o que era vazio? O que não existia dentro de você, por exemplo, em relação à família? O que não acontecia, o que faltava, que poderia também ter colaborado para que você buscasse a droga? Tinha alguma coisa que você não vivia na tua casa, que você acha que era esse vazio?
nesse momento eu creio que já não vivia mais, mas o que eu tinha vivido, o que eu vivi no passado, né? Um passado recente. Aquela ausência até mesmo da dependência do álcool dos meus pais marcou a minha história, deixou um trauma que no futuro aconteceu isso na minha vida. Aquele vazio da época o qual eles ainda estavam no uso do álcool, né? Hoje a gente, como igreja, a gente tem essa noção. Não passava o amor, não tinha o cuidado, não porque são maus. Mas isso devido a uma família simples, você atribui isso à simplicidade, porque às vezes a simplicidade também faz com que o pai não saiba conversar com o filho, que o pai seja um pai silencioso, que ninguém sabe abordar ninguém, e fica aquele vazio em casa. Você julgava que esse vazio era devido mais à simplicidade de uma família da roça, digamos assim? Ou de uma família da roça que também fazia o uso do álcool e por isso agravava? O agravante foi o álcool, né? Na infância, eu não tinha esse calor dos pais. E, é claro, isso gerou essa situação no futuro. Não foi inevitável. É inevitável para quem vive essa realidade na tua casa e às vezes ainda não teve a oportunidade de se encontrar. Bom, né? gente, você que está vendo o Cláudio agora, eu gosto de fazer essas perguntas, por quê? Porque quem está em casa, a gente tem que ficar... Esse programa, ele tem, assim, além de levar o testemunho, ele precisa ser uma ferramenta para você que é pai, para você que é mãe. Veja, independentemente do motivo que leva ao silêncio, que leva ao não relacionamento, relacionamento significa criar laços. E quando não existe laços suficiente para manter o filho perto, a mãe perto, o pai perto, quando se perdem esses laços, não existe o relacionamento. E aí as distâncias, o filho vai ouvindo mais o colega, mais o ator de cinema, o cantor predileto, e a voz do pai e da mãe vai ficando lá atrás, e o pai e a mãe vão ficando também anestesiados, e o filho vai fazendo o que quer, e de repente ninguém sabe mais quem está fazendo o quê. O que fulano está fazendo? Não sei. Cadê fulano tal? Também não sei. Onde é que ele anda? Não sei. Ninguém vai dar satisfação para ninguém, cada um tem a sua vida própria. Essa ausência, esse buraco. Então você, família, se você detecta um buraco, um vazio, um buraco negro na sua casa, alguém tem que começar o enlaçamento, o relacionamento. Alguém tem que trazer de volta essas pessoas. Nós não podemos imaginar que os nossos filhos ainda sabem dar as respostas que o mundo está exigindo deles. Nós, pais, precisamos garantir que o filho já pode dar a resposta. E isso só pode ser garantido se um escuta o outro. Né? Só que dentro dessa vida de drogadição, o que agravou foi justamente o crime, né? Porque você no futuro foi preso, e foi preso justamente dentro de uma casa de recuperação. Você estava se recuperando, mas para a gente entender melhor, quanto tempo você ficou usando droga? Quanto tempo você se dedicou a isso? Dos 13 anos exatamente aos 20, né? Com os picos altos e baixos, e nesse período 4 comunidades terapêuticas, 4 tentativas de 4 internações. 4 internações voluntárias. Primeira não, segunda não, terceira não, a você quarta. Quis ir para lá, você entendia que era... A princípio, não. Era um refúgio, né? Até por causa dos problemas que já aconteciam. As outras foram refúgio. Vou fugir do problema, vou fugir da sociedade. Sair de cena, vou dar um sumiço. Até porque a situação estava se agravando. Até quando era de menor, ia levando as coisas, né, como davam, como a gente diz. Mas quando eu fiquei de maior, 18 anos, aí eu comecei a cair a ficha, mas já não dava porque já era um dependente no estado físico. Dependia da droga para tudo. Então já estava na delinquência, na inconsequência para adquirir a droga. Você estava precisando da droga para fazer coisas que naturalmente faríamos sem droga. Né? O que é a dependência? Eu preciso dormir, preciso usar droga. Preciso acordar, preciso usar droga. Preciso chegar numa menininha, preciso usar droga. Eu preciso estar extrovertido, preciso usar droga. Eu preciso esquecer, eu uso droga. Então você começa a condicionar coisas naturais da sua vida.
Coisas que se resolvem naturalmente. Você começa a condicionar aquilo que é natural ao uso de uma substância química. Para ter coragem, para ficar mais forte, para poder dormir, para poder ficar acordado, para curtir a vida. Você não sabe mais fazer essas coisas que faríamos de maneira normal, sem o uso. Você está dependente de uma química para fazer coisas que qualquer pessoa faria normalmente. Então, a droga, quando vai entrando, ela vai causando essa dependência. Coisas que você faria livre, você agora precisa fazer, porém, escravo da droga. Foram 4 internações, mas na quarta... A quarta foi assim uma experiência maravilhosa, né? O batismo no Espírito Santo aconteceu, a graça aconteceu. Minha mãe já rezava há muito tempo para que essa graça acontecesse. A primeira comunidade não deu certo, como eu disse. A quarta foi a experiência que eu falei, eu quero isso para a minha vida. Uma comunidade carismática. Um abraço para o Farias de Marília, aquele pai, aquele pregador, aquele que levava a palavra com ardor no nosso coração. Eu comecei a ter sede desse Deus que, naquele momento da minha vida, já estava fazendo a diferença, né? A música, nos envolvemos na música ali dentro, eu digo sempre, foi um argumento de Deus para me resgatar. Já era convidado, nos levavam, o pessoal da comunidade lá para a paróquia, para participar do grupo de oração às quintas, e aquilo começou a nos envolver, e a graça começou a transformar a minha vida de fato. Agora, o problema é que justamente na quarta internação, quando estava tudo certo, quando você ia se libertar, como é que aconteceu essa prisão? Como é que você foi preso? O que aconteceu que você fez ou fizeram? Eu digo, Dunga, que desde que eu fui batizado no Espírito Santo, eu já fui liberto. Eu já estava experienciando essa graça. E na oportunidade, depois de algum tempo na comunidade terapêutica, os acolhidos têm a oportunidade de vivenciar um final de semana com a família. E foi nesse final de semana, numa sexta-feira, que eu estava lá, com as minhas malas prontas, para voltar para minha família, para levar essa experiência do amor de Deus. Passar um final de semana em casa. E voltar para a missão, né? Já tinha a determinação que aquilo para mim era a missão. Quando eu me dei por conta, já com as malas prontas para ir para a rodoviária, o pirueiro ia me levar, eu fui abordado dentro da comunidade terapêutica, e um aparato, né? Vários policiais estavam ali, cumprindo o seu dever, me prenderam. E me informaram que eu estava sendo preso, eu estava foragido já, sentenciado, praticamente 6 anos, 5 anos e 8 meses, num assalto à mão armada. Ou seja, confundiram você com alguém, ou não? Eu fui acusado através do álbum fotográfico. Já era figurinha carimbada, como você... Ou seja, você já tinha a ficha criminal. Já. Você já tinha várias passagens pela polícia, sua foto estava lá. Está lá. Está lá. Quer dizer, alguém cometeu um crime e alguém olhando para a sua foto disse, é esse. Aí eu fui o privilegiado em viver essa experiência, né? É claro, vieram outras provas, né? Mas essa marcou, de fato, a minha vida. Quando eu estava ali, né? Agora a graça já aconteceu, eu me encontrei com Deus. Não, pera, segura um pouquinho aí agora, porque é o seguinte, veja bem, quando o Cláudio estava já experimentando o batismo no Espírito Santo, quando as coisas estavam praticamente resolvidas, quando ele estava voltando para casa para passar um final de semana com os pais, limpo, há tanto tempo, de repente uma ficha criminal lá do passado, uma foto lá na polícia, alguém pela foto diz, é esse aqui que cometeu o assalto à mão armada. Aí a polícia vai buscar o Cláudio lá, rapaz, mas calma, depois do intervalo você vai saber como é que a coisa andou, e como é que o Cláudio está aqui hoje, e como é que ele saiu dessa confusão. Mas veja, o pecado tem consequência. Às vezes uma coisa que nós fizemos lá no passado, de repente vai explodir agora. Então, para que isso não aconteça, sai dessa agora, mano. Sai da droga agora. Porque a sua vida é muito importante.
E tem muita coisa linda para acontecer na frente, que pode não acontecer se você não sair da droga agora. Esse é o jeito que Deus decidiu amar cada um de nós, hein? Canta comigo. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e nem precisar explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus me conhece, irmão, vive perto do coração. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Deus ama você, meu irmão. Ponto final. Compaixão é um jeito profundo de amar, penetrando a dor que não deixa gritar. Sente tudo e nem precisa explicar. Existe alguém que me conhece muito bem, me ouviu quando então falei sozinho na solidão, aquela lágrima enxugou. Compaixão, alegria e salvação. Deus te conhece, irmão, vive perto do coração. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Me dá o direito de sofrer e calar, soube me esperar quando eu não queria. Quando eu não queria chegar, a verdade é essa. Soube interpretar quando eu não sabia o que falar. Para Jonas Park. De volta, né? Jonas Park de volta. Que maravilha. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. Vivo o céu, porém com os pés no chão. Meu passado encontrou perdão, me mostra um caminho e me estende a mão. É compaixão, meu irmão. Meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos concluir essa história, porque eu também tenho aqui uma pessoa para chamar, que é maravilhosa, até vou chamar agora já. Groove, por favor, groove na ponta, porque ele vem também da diocese de Catanduva. Tem um trabalho maravilhoso, são 10 projetos que trabalham na prevenção contra as drogas, mas também no auxílio para quem quer se recuperar das drogas, e ele é padre, né? Legal. Vem para cá, meu querido amigo, Padre Carlos Franquin. Vem cá, padre, vem cá. Venha brilhantar o nosso programa.
maravilha. Quer dizer que nós batemos um papo em 1991, padre, foi isso? Eu acredito que foi em 1991, porque na época eu estava buscando, né, responder o chamado de Deus. Olha que maravilha. E é claro que a Canção Nova, né, sempre foi um referencial para aqueles que querem, né, viver em comunhão com Deus. Então eu vim até a Canção Nova. O senhor nem era padre. Não. Era um jovem que estava procurando Isso, realmente. com os meus 23 anos, aí cheguei aqui, encontrei você, né, Dunga, e conversamos, batemos um papo e acolhi a sua orientação e fui rezando. E no ano de 2000, 9 anos depois, é que eu cheguei a, de fato, responder, né, a Deus positivamente. Eis-me aqui, vamos em frente. Que maravilha, fico super feliz com isso. Isso eu chamo de crédito com Deus. Mas que bom, padre, seja bem-vindo. Antes de eu falar dos 10 projetos que o padre encabeça, está aí à frente, nessa prevenção, mas também na ajuda para quem quer sair da droga, mas eu quero concluir aqui com Cláucio. Ô Cláucio, quer dizer que você foi preso, né? Injustamente. Claro que você tinha aprontado muito no passado, poderia até ter sido preso por alguma coisa que você tivesse feito, mas por esse crime não. Ou seja, foi uma prisão assim que você não tinha culpa naquela situação. Exatamente, né? Acabei. E aí, nesse período que eu fiquei preso, como eu te disse, 15 meses, eu vivi mais um momento de muita luta, né? Porque eu pensava que naquele período outras situações viriam à tona. E aí? E aí a cabeça, né? Como diz o Padre Carlos, o cabeção quase explodiu, né? Mas 15 meses é um bom tempo na cadeia, meu irmão. Concluindo os 15 meses, né? Naquele domingo de manhã, já no segundo domingo, eu fui à Santa Missa, celebrada pelo Padre Sebastião, lá de Lins, diocese Dom Irineu Danelon, né? E naquele momento ali da Santa Missa, eu tomei a iniciativa, já convidado pela pastoral, de animar, pegar meu violão. Mas espera aí um pouquinho, você ficou 15 meses na cadeia. 15 meses. Certo? 15 meses. Você saiu da cadeia ainda, eu estava numa casa de recuperação, como é que era o nome da casa? Era o Renascer de Marília. Renascer. Quer dizer, você estava lá no Renascer com, como é que é o nome completo? A cidade de Marília. O CT lá, o centro terapêutico, era Renascer, da cidade de Marília. Você estava lá, estava bem. Bem, ótimo. Estava bem, já estava assim, caminhando, já estava pensando na possibilidade de ser um missionário. Isso. Dentro dessa luta contra as drogas. Passa 15 meses na cadeia, experimenta, não deve ser fácil viver ali dentro, com certeza não é. E quando você sai, você já vai na missa, é isso? Não, a missa foi dentro... Foi dentro? Dentro da cadeia. Dentro da cadeia. Então a pastoral carcerária foi lá fazer um trabalho. Completando 15 meses, um domingo, como tantos que a gente vivia, no segundo domingo que eu fui à missa, eu fui animar a missa, já motivado e convidado pela pastoral. Me acolheram e eu comecei a cantar. Você ainda na condição de detento? Sim. E, para surpresa da pastoral, do Padre Sebastião, aquelas músicas eram muito próximas de mim. As músicas simples, que nós cantávamos já no grupo de oração, que minha mãe cantava quando eu estava na ativa e eu não queria ouvir, mas mesmo assim ela cantava. E quando eu peguei o violão e comecei a tocar, aquilo chamou a atenção dos agentes da pastoral, que no final da celebração me procuraram e perguntaram: de onde vem essa experiência com a música? Quem te ensinou a cantar assim? Aí eu fiz um breve relato, por que eu cantava e tal. E passado alguns dias, a direção do presídio me chamou e me disseram que ali havia um recurso que cabia a mim uma apelação do processo, mas parada há 15 meses, porque não tinha advogado na causa. Minha família, como você disse, simples, nós não tínhamos condição, o processo foi transferido de comarca e toda aquela burocracia e, conclusão, não tinha a condição de um advogado agilizar o processo. Essa apelação parada.
e a direção me disse, olha, essa apelação parada ela está sendo movida pela intercessão da pastoral carcerária, que nos procurou e de uma maneira, né, carinhosa, disseram a eles, né, ele tem um recurso, porque eu havia dito a eles, esse recurso está parado, dá uma olhadinha, né, foi a mão de Deus, né, a graça de Deus aconteceu. E eu digo sempre, eu digo no meu testemunho, onde eu vou pelo Brasil, onde as pessoas me levam para anunciar Jesus através desse testemunho, que Jesus me visitou na prisão na pessoa de um sacerdote, que é o padre Sebastião, da paróquia São José de Lins, né? E ali, passado alguns dias depois desse processo movido, agilizado, um belo de um dia eu tive a surpresa, me disseram, você está livre. Né? E eu fui, pela graça de Deus, liberto, e já comecei com toda a sede. Vieram mais problemas, vieram mais lutas, até 2005, isso foi no ano de 2002, mais 3 anos de muitas provas. O Astromar Miranda de Prudente, nosso amigo, é testemunha disso. Vieram mais lutas, mais provas, mas a sede, a graça de Deus me deu uma determinação, né? Eu sou um escolhido, eu sou um privilegiado, por isso eu não vou desistir. E comecei a ir a campo, levar a experiência que Deus já realizava na minha vida para os outros também. O que uma pastoral carcerária, né? É impressionante, né? Estava ali há 15 meses, nem sabia da possibilidade daquele recurso, pela simplicidade até da família. Uma missa, ele como detento, é convidado a animar a missa. Quer dizer, uma coisa vai desencadeando. Ô padre, isso é a ação de Deus mesmo. O que o senhor vê, padre, quando o senhor vê um jovem nas drogas? O que o senhor sente como sacerdote, né? Quando o senhor vê a droga acabando com o jovem, o que desperta dentro do senhor? Compaixão. O meu chamado para ser padre veio a partir de um sonho. Sonhei que eu estava na praça, na frente da igreja, a igreja com a porta fechada, e no banco um amigo meu, deitado, alcoolizado e drogado. Amigo do senhor? Amigo. Quando eu olhei para ele, eu senti tanta compaixão, e peguei ele no colo e fui caminhando. Logo em seguida, acordei, a Bíblia estava do meu lado, e pedi para que Deus falasse comigo. Naquele momento, eu abri a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Jesus dizendo, ide 2 a 2 e pregai o Evangelho a toda criatura. Expulsai os demônios, curai os doentes. E a partir daquele momento, eu me senti chamado para ser um servo de Deus. E depois eu fui compreendendo todo esse chamado, né, nesse percurso de 9 anos. Então, depois daquele sonho, Deus foi colocando dependentes químicos no meu caminho, antes do seminário, durante o seminário, e toda vez que eu olho para um dependente químico, até hoje, eu sinto compaixão, porque eu vejo nele alguém que sofre, alguém que precisa de ajuda, um filho de Deus desfigurado, flagelado, marginalizado, excluído. E eu costumo dizer que a dependência química é pior do que o câncer, porque o câncer não leva para a cadeia. O câncer leva as pessoas a olhar para aquele que está com câncer e dizer, coitado, é um doente. Não é assim, e não é isso o que acontece com o dependente químico. Quando alguém vê o dependente químico, ele logo, né, no geral, logo aponta o dedo e diz, ah lá, é um marginal, é um vagabundo, é um bandido. Então isso me leva a crer que o dependente químico, ele sofre mais do que aquele que tem o câncer. Porque ele sofre não só no seu físico, mas sofre na sua alma, a rejeição, a exclusão, enfim. Ou seja, nessa hora que o senhor sente tudo isso, não interessa o que ele fez para chegar naquela condição. Ou seja, a história que ele teve
a trajetória dele que o levou à dependência, ao crime, o jeito que ele entrou na maconha, na cocaína, quer dizer, nessa hora se eclipsa tudo isso. Ou seja, o que vale realmente é a segunda chance, é a vontade de ver o ser humano realmente sair do buraco. Hoje nós temos, com a graça de Deus, 3 comunidades terapêuticas, 2 para homens e 1 para mulher. Já faz quase 10 anos que nós estamos caminhando, né, com essas casas de recuperação. Eu já perguntei muito para o dependente químico se ele teve família, se ele teve pai, se ele teve mãe. Hoje eu não pergunto mais, porque eu já sei a resposta. Tive pai, não tive mãe. Tive mãe, não tive pai. Fui abandonado, meu pai faleceu, meu pai abandonou minha mãe. Então, no geral, os dependentes químicos são pessoas que na sua infância, talvez até na sua gestação, já foram rejeitados, não tiveram orientação, no geral, né? Porque é claro que existem casos e casos, mas no geral, são pessoas, crianças, adolescentes, que não tiveram cuidado efetivo, né, de uma família que se preocupasse em orientar, em mostrar o caminho, em cuidar, enfim. Então não dá para você olhar para o dependente químico e dizer para ele, você é culpado. Não, você é vítima. É vítima, muitas vezes, de uma família sem estrutura, vítima da nossa sociedade, né, dessa cultura de morte que nós vivemos, vítima de um sistema político que não visa, de fato, né, aquelas pessoas que realmente estão à margem da sociedade. É claro que nós estamos caminhando, né, para um processo de desenvolvimento social, tudo isso está acontecendo, mas são vítimas. E às vezes vítima de uma curiosidade excessiva, que foi o caso do Cláucio. Ou seja, ele quis saber o que era a tal da cocaína e foi atrás. Então agora deixa eu dizer para você, meu querido amigo jovem, que está me vendo agora. Aqui na Canção Nova, nós temos assim, nós somos uma comunidade terapêutica. As pessoas não vêm para cá para se recuperar das drogas, mas graças a Deus, as pessoas vêm para cá procurando uma palavra e a gente acaba atendendo muitos, e de tantos e tantos e tantos jovens que eu já atendi aqui na Canção Nova, embaixo da sombra dessas árvores, conversando longamente, 3, 4, 5 horas. Uma coisa eu aprendi. Eu aprendi que o jovem entra na droga porque ele não se conhece. Ele não sabe o potencial que ele tem. Ele se entrega facilmente a uma paixão sem ter passado pela experiência de descobrir o quanto lindo, o quanto maravilhoso, o quanto um ser humano maravilhoso ele é. Fruto do pai, fruto da mãe, às vezes da simplicidade, às vezes do esforço do pai, mas ele não descobriu ainda que ele é tudo aquilo lá, e ele se sucumbe facilmente a uma paixãozinha que chama-se droga, que pode ser provocada por uma amizade, um ambiente, uma balada. Quando o jovem descobre o tesouro que ele é, quando o Cláucio, né, que hoje é evangelizador, músico sertanejo, evangeliza, se ele descobrisse que maravilha ele é, antes da droga ele não teria usado droga, mas alguns de nós. Então eu quero dizer para você que está na droga, quero dizer uma coisa para você que hoje está na droga, viciado ou não, um vício químico, físico dependente, ou um vício moral, você não consegue se desvincular das amizades, das situações. É para você que eu quero dizer uma coisa, e talvez nunca ninguém tenha te dito isso, então você vai ouvir agora de mim, na TV, você que está com a TV ligada agora, aumenta o volume, se for o caso, pega o controle, aumenta assim. Quero dizer alguma coisa para você. Você, cara, você, menina,
Você é precioso. Mais do que uma pedra preciosa, mais que um diamante. Você é precioso. Precioso para Deus, precioso para o teu pai, precioso para a tua mãe, precioso para os teus amigos. Só que você não se descobriu, você se olha no espelho, você se vê como se fosse um tijolo, um bloco de cimento, um pedaço de pedra qualquer. Mas você não é isso, você é precioso. Agora tem que lapidar, tem que tirar essa casca que está por cima aí, tem que tirar essa cera, essa máscara, porque você é uma pessoa maravilhosa, só que você tem que descobrir isso, porque o Cláudio está aqui hoje na condição de uma pessoa maravilhosa, mas ficou 15 meses na cadeia, foi usuário de cocaína 7 anos, claro que a gente não tem tempo aqui o suficiente para escafunchar o que foram os 7 anos de cocaína e os 15 meses de cadeia, mas é uma pedra preciosa, e você é uma pedra preciosa. Padre, eu acho que o senhor vê, quando o senhor olha o jovem, nesses 10 projetos que vocês têm lá na diocese do senhor, ao qual o senhor pertence, acho que o senhor vê pedra preciosa, né? Porque o senhor vê uma pedra bruta, engastada em barro e tudo mais, mas ali dentro dá para ver um jovem. Eu quero reforçar o que o Tiba já disse. Além de todos esses fatores, né, curiosidade, família sem estrutura, cultura, nós temos também um mal espiritual. Nós percebemos isso claramente, né? O mal procurando entrar na vida das pessoas para destruí-las e assim, consequentemente, ofender a Deus. Então nós percebemos esse mal. O mal que quer destruir família, quer destruir pessoa. Vida, família. Então ele entra mesmo por essas brechas, pela curiosidade, entra por uma família sem estrutura, sem diálogo, sem orientação, entra pela moda, entra pela falta de religião, pela falta de fé, entra muitas vezes pelo convite que o amigo faz, né? Então nós não podemos negar, né, estes demônios, esse mal espiritual que está por trás da dependência química. Nós temos uma senhora na nossa comunidade terapêutica que começou a usar o crack com seus 50 anos. Com depressão, ela viu a vizinha que usava o crack e foi tentada a acreditar que ali ela encontraria um reforço, uma solução. E começou a usar o crack. Começou a perder a sua família, a vender o que tinha, foi para a sarjeta, e lá na sarjeta alguém disse para ela: diga 3 vezes comigo: Jesus, me tira dessa situação. Poucos dias depois, ela já estava inserida num projeto social, e a partir daí, encaminhada para uma comunidade terapêutica, e hoje ela está conosco. Então você vê, não tem idade, não tem classe social, né? Por quê? Porque o mal, ele sabe do valor, aquilo que você estava falando, ele sabe do grande valor que cada ser humano tem para Deus. Olha o que Jesus Cristo fez por nós, derramou o seu sangue precioso, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, né? Lá em João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O nosso Deus é o Deus da vida, e nós, Igreja Católica, nós defendemos a vida, nós promovemos a vida, e nós não nos conformamos com a dependência química, nós não nos conformamos com filhos de Deus sendo destruídos, famílias sendo destruídas pela dependência química. E isso é ser igreja. Igreja defende a vida. Igreja não é apenas tijolinhos que formam o templo. Igreja é assembleia, são pessoas, né? E Dunga, bendito seja Deus pela Canção Nova, que realiza todo esse trabalho de salvação, né? E às vezes o sistema, né,
nos leva a um desenvolvimento social, ou pelo menos deseja esse desenvolvimento social, mas, ao meu ver, não existe um bem social maior do que a evangelização. Porque a evangelização transforma a pessoa, e a pessoa transforma o mundo. O encontro pessoal com Deus talvez seja aquilo que esteja faltando para você que está nos vendo agora. E eu não sei em que condições você está nos vendo agora. Na condição de pai, na condição de mãe, na condição de um filho, de uma filha, na condição de uma esposa que luta para que o marido saia do álcool, saia das drogas. Eu quero convidar você a fazer a seguinte experiência. Se você pode acompanhar esse final de semana aqui na Canção Nova no sábado, porque nós estaremos aqui sexta, sábado e domingo. No domingo você vai acompanhar o Abraça São Paulo, lá em São Paulo. Será transmitido, né, o Abraça São Paulo? Sim ou não? Né? O Abraça São Paulo será transmitido no domingo. Mas no sábado, nós teremos aqui na Canção Nova, no sábado e no domingo, o acampamento da Pastoral da Sobriedade. Pais, vocês estão precisando ser orientados. A droga entra na nossa casa e a gente nem vê. E sabe por que a gente não vê a droga entrando na nossa casa? Porque a gente também não está vendo o nosso filho. A gente não está vendo o filho ir, voltar. A gente não está abraçando, cheirando. A gente não vê a má companhia, porque a gente não está vendo nem o filho. Quanto mais a má companhia do filho. Então, pai, mãe, filho, filha, esposo, esposa, nós temos que lutar pela nossa casa, temos que retomar a nossa família, nós temos que nos amar, nos abraçar, nos agarrar, e alguém da casa tem que puxar a fila, porque às vezes é uma pessoa que vai ressuscitar o resto da família que já morreu. Então, por favor, busque no Abraça São Paulo lá no domingo, vem buscar aqui na Canção Nova, nesse acampamento da Pastoral da Sobriedade, mas saiba que aquilo que o padre falou agora, a evangelização, evangelizar os nossos filhos, evangelizar aqueles que já foram batizados, mas não foram evangelizados. Então, pai, mãe, arregaça a manga e vamos correr atrás. E a maior arma que nós podemos ter chama-se amor, amor exagerado, amor exigente, amor que a gente se debruça sobre o filho. Então não tenha medo de amar, não. Seu filho vai ser convencido por isso. Ô padre, aliás, ô Cláudio, hoje você trabalha com o padre também ou não? Depois dessa experiência que eu te falei, praticamente 10 anos. Aí saí, foram 2004, 2005, né, minha família veio, a graça de viver essa vocação maravilhosa. Seu pai saiu da bebedeira? Meu pai, já desde a década de 90, já estava na sobriedade. Foram praticamente 9 anos, de 2005 até 2014, vivendo uma missão integral. A partir do meu grupo de oração, da pequena cidade que eu morava, de Parapuã, Diocese de Marília, um abraço para os nossos irmãos de lá. A partir dali, a partir da Renovação Carismática Católica, né, que é o meu ninho, né, comecei a levar meu testemunho, a missão, a música. 2014, encontro em Catanduva, uma experiência de missão, né, padre? Padre Carlos, que me abraçou. Eu vivia já praticamente, às vezes, 15, 20 dias longe de casa, buscando o pão de cada dia, na missão, buscando sustento espiritual e também necessário. A missão nos proporciona o necessário. E a minha filhinha crescendo. Você falou do cheiro, você falou do abraço, e eu comecei a me preocupar, e comecei a perguntar para o Senhor: Senhor, eu preciso estar em casa, mas o Senhor me chama. O Senhor me chama para ir, eu sei que o Senhor cuida da minha casa, mas minha filha está crescendo, a Elô está crescendo, está uma moça já, agora está linda, maravilhosa, sempre, com 9 anos. Eu preciso abraçar, eu preciso cheirar. E aí? O que fazer? Já estou envolvido na missão. Não dá mais para voltar. E hoje vocês estão juntos nessa missão. Graças a Deus. De trabalhar na prevenção, mas também na recuperação. Ó, padre, nós temos 10 minutinhos apenas para terminar o programa, mas
a pastoral da sobriedade é uma bênção hoje na nossa igreja, né? De tantas e tantas pastorais que nós temos, qual é o benefício que hoje o senhor vê desta pastoral específica na nossa igreja? Então, nós temos todo o trabalho que nós realizamos com o dependente químico, nós realizamos com a metodologia da pastoral da sobriedade. Por quê? A pastoral da sobriedade, ela visa não somente a libertação daquela pessoa da droga, ou da dependência química, ou do alcoolismo. A pastoral da sobriedade, ela visa a conversão da pessoa. E é a conversão da pessoa que é tão necessária para a sua vida de sobriedade. Então, a pastoral da sobriedade é a resposta que o Espírito Santo de Deus deu para a nossa igreja, para estender as mãos àqueles que estão caídos, aquelas famílias que buscam solução para a dependência química, para o alcoolismo e não encontram. A pastoral da sobriedade, ela acolhe, ela convida e ela leva esta pessoa, não só o dependente químico, como o alcoólatra, mas também os codependentes, os familiares, leva essas pessoas para a igreja. E olha, Dunga, a maior casa de recuperação é a igreja. Amém, amém. A igreja é a maior comunidade terapêutica que nós podemos ter. Por quê? A igreja é mãe. Ela nos acolhe, ela nos abraça, ela nos perdoa, ela nos mostra um Cristo vivo, um Cristo ressuscitado, capaz de transformar vidas, né? E você é um testemunho disso, vivo. O Cláudio, eu sou um testemunho vivo, não usei drogas, mas Deus tem transformado a minha vida dia a dia, colocado amor no meu coração, pelas pessoas, e de maneira muito especial, por aqueles que sofrem, né? Tanto é que além do trabalho que nós realizamos com os dependentes químicos, nós realizamos também outros trabalhos sociais com pessoas em condição de rua, que foram levados para a condição de rua devido ao uso de drogas. Trabalhamos com idosos, né? Pessoas que muitas vezes são abandonadas pelos próprios familiares, porque não tem tempo, né? Porque talvez essas pessoas não podem mais oferecer nada para elas. Então, a pastoral da sobriedade, ela nos leva a viver o amor de Jesus Cristo. Amém. Né? Jesus Cristo que acolhe, Jesus Cristo que abraça e Jesus Cristo que exige uma resposta, né? E uma mudança de vida. Bom, gente, acabou o programa. Padre, muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. Vamos cantar junto essa última aqui? Bora. Esse é o hino da comunidade terapêutica da Caritas. legal. Um abraço pra galera de Catanduva. Sábado a gente canta essa música aqui também, no nosso show do acampamento da Pastoral da Sobriedade. Vem pra cá com a gente. Vamos lá? Juntos. Existe uma saída para acabar com o seu vício. Existe solução e você pode acreditar. Existe uma injeção que não machuca o seu corpo, mas quando te penetra pode te fazer chorar. Existe algo mais forte a adentrar em suas veias, pra te deixar bem louco e mudar o seu viver, pra te limpar por dentro e desviar esse seu rumo. Essa injeção é Cristo, basta só você querer. Não mostre o seu braço, mas somente o coração, pois o Deus que te ama, Ele te chama à conversão. Deixa essa vida pra trás,
drogas nunca mais. Não mostre o seu braço, mas somente o coração. Pois Deus que te ama, Ele te chama à conversão. Deixa